Nós temos que combater o bom combate da fé. Fala para o teu irmão aí, se você está num combate errado, que não é da fé, você vai perder, meu irmão. Então, combata o bom combate da fé. Pastor, eu posso combater um bom combate com a minha esposa? Isso eu não preciso nem mandar, né? Pastor, eu posso brigar com a pessoa que fica pegando no meu pé? Eu vou resistir ela no nome de Jesus. Está furado, está errado. Nós temos que entender que se você é uma nova criatura, como nós vimos aqui, coisa linda o batismo, né, gente? É uma delícia, é coisa. Queria ter batismo todo domingo. Amém, queridos? Mas nascer de novo significa, eu vou nascer de novo espiritualmente. E se eu crer verdadeiramente no mundo espiritual, na palavra de Deus, eu vou combater, que combate mesmo? O bom combate porque qualquer outro combate não vai ser bom, vai ser mal e você vai perder. Outro princípio que eu quero compartilhar antes de ler esta passagem com vocês, esse princípio você também só vai anotar aí para você não esquecer, está em 1 João 4,4, que diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Não está falando de fisicamente. Lógico que fisicamente tem gente que tem mais força que você, tem mais dinheiro que você, tem mais poder que você, tem mais influência que você. Nós não estamos falando do mundo. De novo, nós estamos aqui para falar da nossa vida espiritual. E a Bíblia diz que em 1 João 4,4 que maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você. Todos aqueles que aceitaram Jesus, o Espírito Santo de Deus vem e habita onde? Em você. E o Espírito Santo é maior do que qualquer espírito que está no mundo. Quantos creem nisso e podem dizer glória a Deus? Então, queridos, partindo desse princípio, quais são mesmo os dois princípios que eu falei aqui? Às vezes você não precisa decorar, às vezes você não consegue decorar a passagem bíblica, não tem problema, você tem que guardar o princípio. Nós devemos combater o bom combate da fé. E espiritualmente falando, o Espírito Santo de Deus que está em nós é maior que qualquer outro espírito que está no mundo. Amém, queridos? Porque existem forças contrárias espirituais no mundo? Sim ou não? Existem pessoas que querem ver a sua felicidade e o seu sucesso, não é assim? Não deseja mal para você, quer que dê tudo certo na tua vida, é assim? Infelizmente não é. Hoje a gente percebe o quanto o mundo se torna violento, o quanto o mundo se torna egocêntrico, o quanto o mundo, as pessoas para quererem conquistar alguma coisa, ela não importa quem ela vai ferir, quem ela vai magoar ou quem ela vai destruir, só para ter o prazer de ter algo. Então a gente precisa estar protegido e a gente precisa estar vivendo espiritualmente para que o Senhor nos honre. E aí eu quero compartilhar Colossenses capítulo 1. Eu quero ler com você os versículos 9 a 14. Vamos ler aí? Então vamos lá. Está ali. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam o quê? Então vamos aqui está ensinando o seguinte, gente. Quando a gente aceita Cristo e quando a gente toma uma posição de viver pelo Espírito, aqui é um princípio de oração que nos ensina algumas coisas importantes. Às vezes a gente gasta muito tempo orando, pedindo coisas, pedindo que Deus livre disso, pedindo que Deus dê emprego, pedindo que Deus dê um marido, pedindo que Deus dê uma esposa, pedindo que Deus dê isso e Deus dê aquilo. Mas a oração que dá resultado, a oração que vai te levar para que o poder de Deus flua na tua vida é essa aqui. O que ela está dizendo? Que vocês sejam cheios do quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quantos já oraram pedindo isso para Deus? Senhor, eu quero ser cheio do pleno conhecimento da tua vontade. Vocês acham que Jesus, sendo Deus, começou a orar, Pai nosso que estás nos céus? O que ele falou? Santificado seja o teu nome. E aí ele falou, venha a nós
o vosso reino, e que seja feito o quê? Conhecer a vontade de Deus é importante para que o poder de Deus flua na minha vida? Sim ou não? Quem vai revelar isso para você? Deus, através da sua palavra. Aqui também tem o seguinte: isso, adianta eu ter a vontade, conhecer a vontade de Deus, se eu não tiver sabedoria? Adianta? Então eu preciso ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, e também o que? Entendimento espiritual. Não é entendimento lógico, não é entendimento matemático, não é entendimento científico, mas é um entendimento o quê? Espiritual. Guarda isso aí, que depois nós vamos falar sobre isso. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira o quê? Digna. Então, se eu tiver o pleno, se eu orar para que Deus me dê o pleno conhecimento da vontade dele, com sabedoria e entendimento espiritual, eu vou ter uma vida o quê? Digna. Vou repetir. Eu vou ter uma vida digna do Senhor. Olha só, queridos, é bom ou não viver com dignidade? O que é uma pessoa digna? Uma pessoa digna é derrotada? Uma pessoa digna é vencedora? Sim ou não? Uma pessoa digna é animada? Eu sempre, todas as pessoas que me cumprimentam, tá? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: está animado? Sempre falo isso, está animado? Porque a pessoa animada, a pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro de si. Então, a gente está animado, independente se está com dor ou não, independente se você está sofrendo ou não, você tem que estar o quê? Animado. Então vamos lá, presta atenção aqui: digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Como é que vai ser a sua vida? Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e, vamos lá, sendo fortalecidos com o quê? Vamos lá, agora. Eu quero que você repita agora. Você vai ser fortalecido com o quê? Você vai ser fortalecido o quê? Todo poder não é um poderzinho qualquer, meu irmão. Todo poder é o quê? A plenitude. O poder de Deus. Por isso que a Bíblia fala que maior é o que está em vós do que aquele que está onde? No mundo. Então, olha só. E aí, de acordo com a força de quem? Da sua glória. Aí é a tua força que está imperando? É a tua força, meu irmão? É o teu recurso, meu irmão? Não. A força do Senhor. Para que tenha o quê? Toda o quê? Perseverança. E tenha o quê? Paciente, mas com alegria. Não é? Porque quando a luta está braba, gente, a gente fica alegre. Quando a coisa, o fogo está queimando, a situação está fervendo, a gente tem alegria? Fica tristinho, cabisbaixo ali, fica murchinho, né? Fica meio farol baixo. Não. Aquele que vive em dignidade, que honra o Senhor, ele vai ser perseverante. E ele vai ser o quê? Paciente com... Quantos aqui tem promessas da parte de Deus na sua vida? Levanta a mão aí. Alegra-te no Senhor, porque Ele vai cumprir a palavra dEle e a parte dEle na sua vida. Ele vai fazer isso, não é você. Ele vai fazer. Então mostre que você confia nele. Então vamos lá, versículo 13, 12. Dando o quê? Graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Meu irmão, tu é herdeiro. Tu participa da herança dos santos no reino da luz. Vamos ver o que é isso aí. Versículo 13. Pois Ele nos resgatou o quê? Ele nos resgatou o quê? Quando você está em trevas, você vê a solução? Quando você está em trevas, você vê saída? Quando você está em trevas, você se anima? Não.
mas Deus nos resgatou. Então diga assim: Deus me resgatou do domínio. Domínio não significa que você não tem momentos de treva mesmo. Você fica mal, você oscila, não tem problema nenhum. Mas isso não pode o quê? O que está escrito ali? Não pode o quê? Te dominar. Você pode ter uns flashes aí de estar meio down, né? De ficar meio para baixo. Isso é normal. Isso faz parte do relacionamento humano. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo a depender do Espírito, e vivendo e aprendendo para depender do Espírito Santo de Deus a cada dia. Mas as trevas não vão te dominar, porque Jesus quebrou isso na tua vida. Tipo assim, não vai, não pode. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos o quê? A saber, irmão, tu é pecador, não é não? Mas Deus te perdoa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, esse é o ponto mais importante da gente estar aqui. Ele faz com que os nossos pecados sejam o quê? Perdoados. Agora eu vou pedir para colocar a apresentação, e aí eu quero rever com você alguns princípios muito importantes, para que depois a gente possa estar orando, agradecendo a Deus. Então vamos lá. Eu quero que você grave esse nome aqui, ó, supremacia de Cristo. Então nós aprendemos aqui o seguinte, 3 pontos importantes. Vamos fixar aqui, ó, que nós lemos agora em Colossenses 9,14. Nós temos que orar para a gente alcançar o quê? Primeiro, nós vamos ser cheios do conhecimento da minha vontade. Da vontade de quem? De Deus. Por isso que Deus não se move pela sua necessidade. A gente tem o hábito de orar para que Deus supra aquilo que a gente está precisando. Quantos estão precisando de din-din aqui hoje? Quantos estão precisando de cura física? Quantos estão precisando que alguém seja salvo? Então nós temos necessidades, mas não adianta nada eu ficar pedindo as minhas necessidades se eu não buscar o quê? O conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. Eu preciso pedir a Deus o quê? Que esse conhecimento venha com sabedoria. Porque às vezes Deus fala qual é a vontade dele, mas a pessoa não tem sabedoria, ela não busca conhecimento, ela não se prepara. Por isso que todo domingo, vocês vão enjoar da gente falar domingo, terça-feira, toda reunião aqui é o seguinte: todos nós desta geração do capitalismo do ano de 2017, do século 21, essa geração está perdida, porque é uma geração que está condicionada a ser materialista. Essa geração é uma geração da multiatividades, um monte de coisa ao mesmo tempo. E essa geração tem uma tendência de correr só atrás do sustento. Tudo gira em torno do... Existe pessoa falida financeiramente, não tem? Pessoa falida financeiramente é aquela que não tem recurso, às vezes, para pagar as suas contas ali. E como é que fica uma pessoa falida financeiramente? Ela fica muito preocupada? Ela dorme bem? Ela fica incomodada, ela corre atrás, ela tenta fazer coisa, porque aquela coisa tira o sossego dela. Agora, existem pessoas falidas espiritualmente. Uma pessoa falida espiritualmente é aquela que nunca deposita nada no reino de Deus. Por exemplo, não ora. A pessoa que não ora também não dorme, fica incomodada, inquieta, preocupada, porque aquilo lá vai detonar a vida dela. Nossa, pode respirar, gente. Vocês... Pode respirar. A pessoa falida espiritual é aquela que não jejua, não ora, não lê a Bíblia.
Mas eu não vejo pessoas assim chegar perturbadas e falar: pastor, eu preciso da oração, eu preciso da tua ajuda. Porque eu não oro, eu não leio a Bíblia e eu não tenho vontade de orar. A pessoa não se preocupa com isso. E faz ainda assim para Deus, né? Ah, Deus, dá o seu jeito aí, porque eu não sei o que vai acontecer. Por aí a gente percebe o quanto a gente inverte esses valores aqui. Não adianta eu saber a vontade de Deus se eu não trabalhar com sabedoria. E o que? Ponto 3, entendimento espiritual. Eu preciso, e quem pode fazer isso? Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. A igreja ajuda, os pastores ajudam, os pequenos grupos ajudam. Você está envolvido nesse trabalho, por isso que você precisa estar nas células, porque a célula vai criar um hábito em você, capitalista que corre o dia inteiro para o sustento da sua vida. Você vai ser obrigado a parar algumas horas da semana para pensar nisso aqui. Então você vai parar na terça-feira, você vai parar na quinta-feira, que é o dia do PG, você vai vir na igreja, que senão o pastor vai pegar no teu pé, e você é comprometido. Então, por causa deste comportamento, a tua fé e o teu entendimento espiritual tende a crescer e a desenvolver. Se você se alimenta espiritualmente uma vez por semana, você vai ter problema. Se você alimentar o teu físico uma vez por semana, você vai estar jóia. Se eu falar para vocês, ninguém come aqui, vocês já comeram hoje? Já comeram? Então, ninguém come aqui até domingo que vem. Vocês vão aguentar? Acho que não, né? Ainda mais correndo o dia inteiro. Agora, a mesma coisa é espiritual. Se você não se alimentar, se você se alimentar hoje e se alimentar só semana que vem, você também vai ter problema. Então a gente precisa entender estes princípios, porque senão as coisas não mudam. E olha só, viver de maneira digna, primeiro, agrada a Deus primeiro, agrado a Deus. Quando que eu agrado a Deus? Quando eu faço a vontade minha. Quando eu faço a vontade dele. Crescendo no conhecimento de Deus, sou fortalecido com o quê? Fala aí. Todo poder. Todo poder. Fala crendo nesse negócio aí. Todo poder. Não é um poder qualquer. Todo poder. Você é fortalecido de acordo com a força da sua glória. E ponto 3, com alegria persevero e pacientemente continuo e participo da herança dos santos. Amém, queridos? Então preste atenção aqui. Uma coisa que eu tenho observado e tenho lutado para que nós possamos permanecer avivados e firmes na presença do Senhor, independente do que está acontecendo. Existe uma palavra chamada o quê? Motivação. E existe uma palavra também que significa frustração. A pergunta é: quantos creem nessa palavra que a gente acabou de ler? Quantos creem no princípio que se você combater o bom combate da fé, a vitória é tua? Quantos creem que maior é o que está em você espiritualmente do que o que está no mundo? Quantos creem? Então a gente precisa entender o seguinte, queridos: se a minha fé oscila, se a minha motivação oscila, é porque eu estou no pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual? Não. Se você oscila emocionalmente, porque nós somos um ser trino. O homem é espírito, alma e corpo. O corpo vem do pó e para o pó ele volta. Mas a nossa alma é o centro das nossas emoções, onde se concentra a nossa mente e o nosso coração. Você toma decisão pela sua alma, ou pelo teu espírito, ou pelo teu corpo. Como é que você toma decisão? Pela tua alma, pelo teu espírito, ou pelo teu corpo? Quem dá mais? Você toma decisão, quem decide? Não é mente? A tua mente e o teu coração fazem com que você tenha atos. Os atos são físicos, mas a tua mente e o teu coração. Por isso que quando vem entendimento espiritual, quando vem pleno conhecimento da vontade de Deus, esse entendimento, esse conhecimento vem para onde? Para a tua alma. A tua mente e o teu coração tem que estar cheio de notícia ruim,
porque aí você vai ser forte. É isso? A tua mente, o teu coração tem que estar cheio o quê? Da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A palavra dele. Então, quanto mais tempo eu gastar, as maiores crises que eu tive na minha vida, eu parei de ler jornal, parei de ver noticiário e parei de ler revista, essas econômica ou de diagnóstico, parei. Falei, mas não parei de ler a Bíblia. Todos os dias eu cria na palavra, porque o meu retrato, pelos diagnósticos que eu via, não tinha saída e não tinha solução. Então nós precisamos aprender a caminhar confiando na palavra de Deus. Então eu preciso o seguinte, queridos, estar sempre olhando dentro de mim isso aqui, ó. Se eu oscilar na minha fé, eu tendo essa palavra como verdadeira, então o que eu entendo? A pessoa motivada, certo? A pessoa que está motivada, a pessoa que se motiva, é aquela pessoa que tem um fundamento em alguma coisa, ela crê em alguma coisa, ela está baseada em alguma coisa. A pessoa motivada, ela é animada? Sim ou não? A pessoa motivada, ela é positiva? Todo mundo fala que vai dar errado, mas ela está motivada, ela fala o quê? E dá certo. E a pessoa motivada, geralmente, ela é apaixonada, não é assim? Lembra quando você conheceu o teu maridão? Ou quando o maridão conheceu a sua esposa? A família olhava e falava, mas que encrenca você arrumou? E você falava o quê? Tá certo que passou aí 20 anos, você falou, era verdade. Mas na hora tu não viu. Por quê? Por quê? Você estava o quê? Motivado. Você estava apaixonado. E a pessoa apaixonada vê que tudo vai dar certo. Sim ou não? A pessoa quando começa um negócio, uma empresa, ele quer ser um empreendedor, não quer mais ser empregado, e aí ele bota na cabeça, agora eu estou livre, agora eu vou ter uma vida tranquila, porque agora eu vou ser dono. Aí todo mundo fala, meu irmão, é um crente isso aí, cuidado. Mas o que ele fala? Que nada, eu vou vencer. E muitos vencem, sim ou não? Quantos casamentos que foram diagnosticados falidos desde o início, e hoje são abençoados e são bem-sucedidos, têm a herança de Deus, sim ou não? Porque a pessoa estava ali, positiva, motivada. As suas forças, a pessoa motivada, as forças dela estão sendo sempre o quê? Renovada. Não deu certo agora, mas vai dar depois. Sim. Então é isso que a gente precisa entender e continuar, né? Então a pergunta que eu quero refletir com vocês hoje, para a gente encerrar essa mensagem, é o seguinte: onde está fundamentada a sua motivação? Aonde está fundamentada? Preste atenção, igreja, porque eu orando a Deus e pedindo a Ele, uma das coisas fundamentais na nossa relação com Deus é a nossa motivação. A pessoa frustrada é um problema. Olha só, se você cria expectativas em acontecimentos exteriores, expectativas visíveis e desenhadas na mente humana, quando elas não se realizam, vem o quê? A frustração. E a frustração corrói, acaba com a tua motivação. Amém? Então você precisa estar atento todas as vezes que eu vou orar. Quando você vai orar, você vai na presença de quem? Você vai na presença de quem? Quando você vai na presença de uma pessoa toda poderosa, ela sim resolve tudo. Ela tem poder. Você sensibilizando essa pessoa vai investir em você. Como que você vai diante de uma pessoa importantíssima e poderosa, que tem o poder de resolver tudo na tua vida? Como é que você vai? Frustrado? Você briga com essa pessoa? Pô, tu não faz nada certo, rapaz. Olha aqui, ó. Eu sou bom pra caramba e você não me abençoa. Como é que você chega diante de uma presença de uma pessoa poderosa? Você fala, ó, te vira aí, se você quiser dar, dá, se não quiser não dá, porque ó, não vou mais na igreja. É assim que você faz?
Mas quantas vezes, quando a gente está frustrado, a gente entra em trevas, e aí espiritualmente você fica dominado, e você não consegue sair daquilo. Agora, eu preciso entender o seguinte: se eu colocar as minhas expectativas em coisas terrenas, vou te dar um exemplo, eu vou esse domingo na igreja, ou eu vou fazer 7 semanas de campanha, e nessas 7 semanas, vai acontecer isso na minha vida, e não acontece, e aí? Acabou a tua fé? A tua fé está em Deus ou a tua fé está em coisas? A tua fé está em Deus ou está em coisas? Se ela está em Deus, acontecendo ou não, eu continuo confiando nele. Quem está no controle da tua vida? Todo o poder e a glória do Senhor se manifesta através da tua vida. E aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai te dar aquele lugar por herança. Mas quem vai dar a supremacia? Você precisa entender, meu irmão, porque esse é um grande laço que o diabo pega em quem tem vaidade. Alguém aqui tem vaidade? Alguém aqui é orgulhoso? Alguém aqui é soberbo? Todos nós somos, e é por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Depois que eu entendi que eu vou lá, tem 10 pessoas para a pessoa comprar, ela compra de mim, porque eu sou bom, ou porque o Espírito Santo de Deus me favoreceu. E o legal, queridos, que você começa a viver a partir de hoje nessa palavra. Se a sua motivação estiver sempre em alta, porque a palavra do Senhor não falha, olha só o que Deus faz comigo e com você. A honra é dele, mas a bênção é de quem? É sua. Aí os seus celeiros vão transbordar. Aí você vai viver num outro patamar de ter para emprestar e não pedir emprestado, porque você entende e compreende que a honra e a glória sempre é espiritual e é de Deus. Dinheiro não é espiritual, gente. Dinheiro é o quê? E quem está materialmente aqui administrando as coisas? Você, no pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual.